O look de hoje é com a linda modelo Bárbara França, que é loira, tem os olhos azuis e a pele clara. Eu vou fazer uns olhos esfumados em tom de azul marinho para criar contraste no tom azul claro dos olhos dela. Primeiro passo, iluminar bem a pele. Eu vou usar esse hidratante da MAC, que além de hidratar, ele ilumina. Agora eu vou aplicar um hidratante labial, pois enquanto eu vou fazendo a maquiagem do rosto, o hidratante labial já vai fazendo efeito, para dar hidratação e emoliência aos lábios. Eu estou usando um Carmex. Próximo passo é a maquiagem da pele. Eu escolhi para aplicar na Bárbara uma base em spray da Dior Air Flash com um pincel Duo Fiber arredondado. Para conseguir um efeito mais suave dessa base, eu gosto muito de usar o Fix Plus, umedecendo o pincel e em seguida a base. Em movimentos circulares, eu faço aplicação em todo o rosto. A pele, como já está hidratada, vai absorvendo bem essa base, criando um efeito de segunda pele. O que sobrou no pincel eu desço para o pescoço. E para a parte superior, a testa, aplica mais um pouco. Onde precisa de mais cobertura, pontualmente, a gente vai e aplica mais base. Próximo passo, corretivo. Eu vou usar o Touché Eclat da Yves Saint Laurent com um pincel de corretivo Rocking the Bad Head, marcando essa curvatura aqui mais funda e na raiz dos cílios inferiores. E com o pincel apalpo o corretivo e esfumo. De levinho, faz toda a extensão dos cílios inferiores, que é a parte mais avermelhada. E nessa linha aqui também. Próximo passo, um pó translúcido. O pó sempre ajuda a fixar tudo que é cremoso. Eu uso o translúcido porque ele não marca, não vinca nada, é absolutamente transparente e fininho. Eu estou usando o Pré-Prime, o translúcido da MAC. Com o pincel da Sigma, o F35, eu consigo depositar uma boa quantidade, pois o pincel é bem fofinho e de uma forma precisa. No centro do rosto e nas bochechinhas, uma pequena quantidade de pó, pois é a área que mais brilha. Vamos começar os olhos. O primeiro produto que eu vou usar é um lápis azul marinho. Eu vou fazer um delineado rente aos cílios. Esse lápis da Art Deco. É um delineado que não precisa ser fino, preenchendo metade da pálpebra móvel. Com um pincel de cerdas naturais de tamanho médio, como esse número 6 da Ariana, eu esfumo, levanto na diagonal para cima o lápis, tirando a intensidade desse lápis. Esse lápis já vai servir como uma primeira camada de cremoso para a sombra em pó que entra em seguida. Esfumo esse lápis na diagonal para cima, chegando até o côncavo. Quando chegar no ossinho, para de esfumar. Pode levantar para um lado e para o outro. Em cima do lápis cremoso esfumado, eu vou aplicar uma sombra compacta, um tom de azul marinho. Esse azul marinho é da Make Up For Ever, com um pincel de cerdas naturais
onde eu aplico a sombra no pincel, bate para tirar o excesso e aí a gente vem para a pálpebra, depositando. Movimento de apalpar. Depois a gente vai esfumar. Apalpa levemente essa sombra em cima do lápis, fazendo o desenho arredondado do côncavo. O próximo passo eu vou usar um tom de marrom. Eu escolhi esse tom da Lancôme com um pincel de côncavo. Bate para tirar o excesso. Posiciona bem no centro do côncavo e esse marrom vem fazendo a transição do azul marinho para a pele, subindo o côncavo, ou seja, vem até em cima do ossinho. Para iluminar os olhos, eu vou usar o mesmo iluminador de rosto. Eu optei pelo Mineralize da MAC, o Soft and Gentle, com um pincel de esponjinha, estou usando um Ariana. E esse iluminador entra embaixo da sobrancelha e levemente por cima do marrom aplicado anteriormente. Uma sombra aplicada sobre a outra, a gente consegue diminuir os cantos, dando uma impressão de mais esfumada. Um pouquinho desse iluminador pode ser aplicado no canto interno dos olhos. Suavemente dando degradê com o azul marinho. Na parte inferior, eu começo com o azul marinho, rente aos cílios, o mesmo lápis que eu usei em cima. Tensiono a pálpebra em movimentos curtinhos. Aplico o lápis rente aos cílios inferiores. E com o pincel chanfrado, a mesma sombra azul marinho, eu aplico em cima do lápis, esfumando rente aos cílios inferiores. Movimento de vai e vem. Tirando a marcação do lápis. Pode intensificar mais o canto externo. O tom de marrom que foi aplicado em cima, com o mesmo pincel, faz o mesmo degradê. Com um pincel chanfrado limpinho, você aplica só no canto interno, lá para cima, o mesmo iluminador. Rente aos cílios superiores, bem rente aos cílios, eu venho com um lápis preto, à prova d'água. E aí o truque para esse preto parecer um azul marinho, um tom mais escuro. Com o pincel chanfrado e a mesma sombra azul marinha que eu usei anteriormente, eu esfumo esse lápis misturando na raiz dos cílios com a sombra azul marinho. E ali a gente tem um leve degradê. Aumentando ainda o contraste do azul marinho e fechando mais escuro essa linha dos cílios do delineador. Dentro dos olhos, um lápis branco. Eu estou usando esse branco da Lancôme. Aumento o tamanho dos olhos. O que é um truque interessante para maquiagem da noite. Próximo passo, curvar os cílios. Acomoda o curvador em toda a extensão de cílios e aperta.
Cuidar sempre pro curvador. Tá bem limpinho, não ter resquício de máscara nessa parte superior. Em seguida entra a máscara. Todo o excesso de baixo para cima. E aí pode escovar nos dois sentidos. O que sobrou no pincel, aplica lá embaixo. Os olhos estão prontos. Agora eu vou fazer a correção das sobrancelhas, em seguida aplicar o blush, o iluminador e o batom. Para a correção das sobrancelhas eu vou usar um lápis marrom, na tonalidade da sobrancelha dela. Eu quero um efeito natural. Para conseguir esse efeito, eu aplico o lápis suavemente, movimentos curtos. Não faz um movimento longo. É como se estivesse imitando um pelinho, bem curtinho. Em seguida, esfuma. O blush eu escolhi um tom de pêssego, que eu aplico nas maçãs, esfumando em direção à ponta de cima da orelha. O pincel chanfrado, que tem esse corte aqui nas cerdas, nos ajuda nesse movimento. Para o iluminador, eu escolhi um pincel, esse da Sigma, o E50. Ele é bem gordinho, tem bastante cerdas, isso quer dizer, vai me fazer uma aplicação bem carregada. Essa pele vai ficar bem iluminada. Esse iluminador entra num formato de C, acima da maçã do rosto, esfumando em direção às têmporas. A gente pode conseguir um efeito de pele iluminada, iluminando suavemente o centro do rosto, centro da testa, dorso do nariz e centro do queixo. Para os lábios, eu optei por um gloss. Os olhos já estão bem marcados, a pele está super iluminada. E para iluminar ainda mais essa maquiagem, esse gloss, tonalidade nude, já traz o brilho necessário para finalizar essa maquiagem. Esse é o look de olhos esfumados em tom de azul marinho. Fica super natural para quem é loiro e tem olhos azuis, mas também serve como alternativa para quem gosta de olhos pretos bem marcados. Espero que vocês gostem das dicas e até o próximo vídeo!